Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre em paz. Hoje, uma pessoa me disse, eu falei que vinha para cá, ela disse que era muito difícil falar de um ser que tem uma estrutura angelical. Eu respondi para ela, mais difícil ainda é um ser bem terreno falar de um ser que tem uma estrutura angelical. Porque Maria é um espírito cuja envergadura nós não temos a noção. Nós desconhecemos a estrutura desse espírito. Alguns, de forma até simbólica, tratam como se fosse uma mulher que casualmente recebeu no seu ventre o que para nós é o nosso modelo guia, Jesus. Alguns espíritas até dizem que Maria não tinha noção da missão de Jesus. Isso seria um contrassenso. Para receber um ser como foi Jesus, era preciso um outro ser muito próximo a essa condição do Cristo. Não um outro ser crístico, mas um ser muito próximo, para que pudesse então dar o suporte necessário para que Jesus desenvolvesse a sua missão. A vida de Maria, ela não pode ser dissociada da missão de Jesus. Toda a vida material de Maria foi voltada para dar condições para que Jesus fizesse o seu trabalho. Sem essa figura Maria, nós não teríamos Jesus na forma que nós tivemos, sem esse desprendimento que ela teve, que, creio eu, o preparo para tudo isso foi muito antes, mas muito antes do que nós pudéssemos pensar e imaginar. Se nós observarmos que a comunidade dos Espíritos puros, da qual Jesus faz parte, se reuniu na Terra 2 vezes sabidamente, uma terceira provavelmente, a primeira vez no desprendimento da nebulosa solar para a criação do próprio planeta, a segunda vez para decidir a encarnação de Jesus. Com certeza, nessa segunda vez para decidir a encarnação de Jesus, Maria foi pauta da reunião, porque sem ela ele não nasceria fisicamente. Seria esse espírito que aqui recebeu o nome de Maria, Miriam, na linguagem hebraica, que significa Senhora da Luz. O nome Miriam em hebraico significa justamente isso, Senhora da Luz. Até o nome condiz com a missão que esse ser, esse espírito chamado Maria teve, que foi justamente receber aquele que nós chamamos a luz do mundo. Então é a Senhora da Luz, esse ser que programou sua encarnação juntamente com esses espíritos benfeitores, corresponsáveis por todo o andamento da vida na Terra, com certeza acompanhada diretamente do Cristo, de Jesus, que estaria por ela vindo. Então essa estrutura que antecede a sua encarnação, salvo alguns poucos parcos comentários do espírito milanês, nós não temos informação. Nós não sabemos o que se passou antes da sua encarnação. Milanês faz um ensaio. Ele faz um ensaio apresentando lances e relances desse momento espiritual. Porque esses espíritos, sua história é muito antiga para esses espíritos. A história é muito antiga. E muitos outros espíritos também desconhecem. Se olharmos Humberto de Campos, que tem por hábito falar das tradições do mundo espiritual, ele nada fala da tradição que antecede o período encarnatório de Maria. Fala depois,
quando ela retorna. Mas para ela vir, não fala. Porque a envergadura desse Espírito é tamanha. E nós reduzimos a um simples título, Mãe de Jesus. Isso foi uma função, mas o título a ela, talvez nós não conseguiríamos elaborar. Talvez o nome responderia por isso, Senhora da Luz. Esse é o Espírito Miriam. Que na própria encarnação, a tradição resolveu dar-lhe uma família. Porque também é por tradição a ideia de Joaquim, a ideia de Ana, como sendo seu pai e sua mãe, é fruto da tradição. Nós não temos isso de forma registrada. Nós temos no evangelista Lucas um ensaio da genealogia de Maria, que a coloca como descendente distante de Davi. E a coloca como uma descendente de Eleazar. Mas não estabelece essa genealogia, porque também isso é desnecessário. O necessário é a presença dela. Um ser que pela tradição também foi dito que ainda criança foi oferecido ao templo, como todas as mulheres eram oferecidas ao templo, para que pudesse ali aprender. Então não era uma pessoa que ignorava a religião da sua época. Foi também uma pessoa que passou por um aprendizado no templo. E a tradição, não somente o espírito miramês, mas a tradição também diz que até por volta dos 12 anos ela ficou sendo instruída no templo, mostrando que para a função, a missão que ela iria exercer, precisaria também conhecer algumas estruturas da própria lei da época, do próprio conhecimento hebraico-judaico. E ali ela fica. E na sua juventude é que ela então tem um contato mais específico para dizer a ela o que de fato ela iria fazer aqui na terra, o que realmente dela se esperava. É quando então nós temos uma saudação, um espírito que foi nominado pelo evangelista Lucas de Gabriel, a tradição assim também o nominou. Esse espírito que nos textos dos evangelhos é chamado de anjo, se aproxima de Maria, e ali naquele momento, antes de falar da sua missão, antes de falar da sua atribuição, ele faz a ela uma exaltação. Como que dois espíritos que se conhecem e que hierarquicamente se assemelham, cumprimentam o outro. E diz então o Espírito Gabriel: Ave, salve Maria. Vejam, Ave, salve. É um cumprimento. E ele diz: tu és cheia de graças. O Senhor é contigo. Vejam, que saudação foi essa? Ave Maria, tu és cheia de graças. Saudando esse ser e dizendo a ela, lembrando-a que ela foi agraciada, não com uma forma de benesse, mas pela própria natureza desse Espírito. Ele era o Espírito necessário para aquela missão. Esse ser, esse Espírito que aqui encarnado, Maria, era cheia de graça. Mas não era só cheia de graça, não era só agraciada. Ele disse: o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Não é só ela encarnada, toda uma estrutura estava em volta dela. O Senhor é contigo. E o interessante é que a saudação termina aí, depois ela recebe uma outra saudação de um outro Espírito, encarnado como ela estava,
que dividia os mesmos laços consanguíneos, a sua prima, Isabel. Quando ela chega a uma visitação a Isabel, Isabel diz o que a ela? Bendito é o fruto que tu trazes no ventre. Quando tua saudação chegou até mim, diz Isabel, a criança que carrega em meu ventre, mexeu, pulou de alegria. O Senhor é contigo. Veja como também Isabel entendeu. O que mostra também que Isabel não era um espírito qualquer apartado. Porque por ela, Isabel, veio um outro espírito que preparou o caminho, ou preparando os caminhos do Senhor, João, chamado Batista. E essas duas, segundo o espírito Humberto de Campos, se encontram outras vezes. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos fala de uma outra visitação, a visitação de Isabel a Maria. A primeira de Maria a Isabel, e depois Isabel a Maria, já com os filhos nascidos, já com as crianças João e Jesus nascidas, falando as duas da missão daqueles dois, descrevendo os dois sentados olhando ao horizonte, como que divisando a missão que os aguardava. E ela dizendo para Isabel que ela sabia que aquele menino tinha muito o que fazer, pois ele antecipava, era precoce em tudo, e algo ele faria. E depois ainda dizem que Maria não tinha noção da missão de seu filho. É porque não leem a obra da forma que precisa. Mas nesse diálogo de Maria com Gabriel, mensageiro de Deus. O nome Gabriel, a palavra El, a expressão El significa Deus. Todo nome terminado em El é Deus. Israel, Deus forte. Gabriel, mensageiro de Deus. E é esse que vai conversar com ela, o mensageiro de Deus. E quando diz a ela se assusta, dizendo não estar preparada e capacitada para isso. Característica dos espíritos que trazem a humildade. Mas ao mesmo tempo, ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, melhor dizendo. Ao mesmo tempo, ela se mostra disposta, que é uma característica dos discípulos de Jesus. Todos eles eram disponíveis, estavam disponíveis, não à toa, estavam disponíveis, estavam prontos, bastava chamar. Assim foi com Pedro, com André, com João, com Tiago de novo, e assim com todos os apóstolos. Assim foi com Ananias, quando Jesus aparece a ele e fala: Ananias, ele responde prontamente: eis-me aqui, Senhor. Assim também foi com Maria. E de uma forma mais intensa: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se tu és o mensageiro de Deus, eu estou disposta a isso. Em outras palavras, foi isso que ela disse. Mas já sabia, já percebia que uma missão desse nível traria responsabilidade também desse nível. E é aquela alegria ao mesmo tempo entristecida, porque sabiam quantas as coisas iriam acontecer para frente. E era uma jovem, não dá para dizer a idade, mas era uma jovem por volta dos seus 14 a 16, 14 a 17 anos. Por volta disso, não dá para precisar. Não dá para dizer quantos anos exatamente, mas entre 14 e 16 anos, 17 anos. Imaginemos uma jovem com uma missão dessa. E uma jovem nessa idade que poderia estar dizendo: deixa para depois, eu sou jovem, eu tenho coisas para fazer.
Mas ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Estava preparado esse espírito. Essa jovem estava preparada. Desposa, nasce Jesus, e ali ela começa a perceber toda a lição. Se ela ouviu, se não ouviu, ficou sabendo. Quando Jesus nasce, aos pastores um anjo anuncia o nascimento. Mas ele não anuncia de qualquer forma. Maria, José e Jesus estavam no estábulo, na gruta que seja, e os pastores, ao tempo, ao relento, aparece um anjo a esses pastores e diz a eles do nascimento de Jesus. E dizem: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. Esse vos nasceu foi o mesmo que dizer para Maria: não nasceu para você. É como se disséssemos para uma mãe cujo filho está recém-nascido: olha, esse menino não é para você. Notícia boa para as mães, não é? Olha, nasceu bonitinho, muito bom, mas não é para você. Esse menino é para todo mundo, é para os outros. Foi isso que o anjo disse. Vos nasceu. Ninguém nasce para os outros, a não ser Jesus, porque quando nós nascemos, ninguém contou assim. Quando nós nascemos, a pessoa que contou disse assim: fulano nasceu, e acabou. Meu pai deve ter dito isso para os meus irmãos: o Simão nasceu, mas ele não disse: Simão nasceu para vocês, porque ninguém nasce para ninguém a não ser Jesus. O único ser que, quando contaram o nascimento dele, disseram que ele nasce para os outros: vos nasceu. E a mãe sabia disso. Veja que é a alegria do nascimento, mas ao mesmo tempo a certeza que esse sim foi criado para o mundo. Porque os pais dizemos isso, não dizemos? Nós criamos nossos filhos para o mundo, não é assim? As mães adoram falar isso. Não, meu filho eu crio para o mundo. Aí você pergunta para a mãe: o que é o mundo? Ela fala: minha casa. É assim que funciona. E Jesus não. Jesus realmente, esse foi criado para o mundo. No próprio anúncio, vos nasceu. E ela fica sabendo disso. Recebe a visitação de magos, estudiosos das estrelas. Não eram reis, eram estudiosos. Para a linguagem de hoje seriam astrônomos, para a linguagem da época seriam astrólogos, que estudavam os astros. E esses vão visitá-la, entendendo que o ser que ali nascia era muito mais do que um menino numa manjedoura, num coxo. E levam a ela 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. 3 símbolos. O ouro simboliza a perenidade. O ouro é um metal durável, não se mistura facilmente, se separa de qualquer outro elemento. O ouro é raro e brilha. Era o símbolo que levavam para aquele menino. Raro, brilhava, durável. Levaram o incenso, que era para os rituais sagrados, para reverenciar aquilo que era sagrado, para dizer que aquela criança era sagrada. Era uma criança que tinha um motivo para estar aqui, que não era somente por ela, mas pela humanidade. E a mirra
Era um perfume caro que se usava para ungir aqueles que morriam e eram bons e eram importantes. E ela já recebe no nascimento aquele grande perfume que já era justamente para o final. Vejam toda a cena, tudo que se processava naquela época. Aquela visita que mostrava a ela: olha, esse seu filho é único, é raro, tem uma missão, será reverenciado e precisa ser ungido. Então ela já divisava o futuro desse filho. E aquele sentimento materno misturado ao compromisso, à missão de libertar. Ela sim aprendeu a amar sem apegar. Porque se ela se apegasse, o mundo não teria esse ser que nós tivemos. Mas não para aí. Passados os dias necessários, aos 8 dias, para a apresentação no templo, para a circuncisão, Maria leva Jesus ao templo, para que ele pudesse ser circuncidado. E ele é apresentado ao chefe do templo, Simeão, e ele se alegra ao ver o menino, dizendo a Deus: agora pode me levar, porque meus olhos já fitaram o Senhor que iluminará o mundo. Mas olha para Maria e diz a ela: esse ser, o mundo o recebe, mas uma espada de dor trespassará o teu coração, Maria. Vejam que recepções ela vai receber. Só o Espírito com estrutura maior do que nós entendemos saberia lidar com tudo isso. Só o Espírito sabedor da sua missão e da missão daquele que por ela chegava saberia lidar com isso. E foi isso que ela fez. E educa esse ser. Um ser menor educando um ser maior. Porque ela era menor do que Jesus. Mas era sua mãe. E ali o educava, o orientava. E aí imaginemos, que agora é uma digressão, imaginemos ela ensinando-o a andar, amparando-o nas quedas, dando aquele beijinho do vai sarar quando ele caía e se machucava. E era essa a mãe. Quando Jesus chega à idade de se apresentar, ele vai ao templo. E ali, por volta dos 12 anos, ele lê a Torá, ele interpreta a Torá, ele discute com os doutores da lei. E ela acompanha. Não sei por que eles se perdem. E ela volta para buscar, depois de perceber, um dia depois que ele não estava na caravana, vai e o encontra ainda no templo. E ali há um primeiro diálogo entre dois espíritos maduros. Um encarnado há 12 anos mais ou menos. O outro encarnado há 26 anos, 27 anos mais ou menos. E esse espírito mãe, com a figura mãe, como toda mãe, preocupada e ocupada com seu filho, exclama: filho, eu e seu pai estamos aflitos te procurando, e você aqui. E esse outro espírito maturo, com seus 12 anos mais ou menos, vira para ela e fala: mulher não era uma forma seca de se referir, era uma maneira de se falar com a mãe até. Jesus diz isso por 3 vezes ao longo dos evangelhos, com relação a Maria. Ele diz: mulher, não sabes que devo ocupar-me com as coisas de meu pai?
Isso para ela foi para lembrá-la que toda a maternidade deveria ser cedida para a humanidade, porque aquela seria a mãe que abriria o coração para que o filho pudesse ser adotado pelo mundo. E ali ela recebe esse segundo aviso: não sabe que devo ocupar-me das coisas do meu pai? E ela até nesse momento sim se mostra um pouco confusa, porque afinal eram 12 anos de um amor constante, de uma atenção constante, e a maternidade estava falando alto. Porque se pudéssemos comparar, só para entendermos, o amor materno seria uma expressão do amor divino. Se nós quiséssemos entender o que é o amor de Deus em escala infinitamente menor, é só olharmos o que é o amor materno. Nada contra o amor paterno, não tem nada contra. Mas vocês percebem que mãe, ela se sente que é mãe quando ela vê o resultado positivo da gravidez. O pai se sente pai depois que o menino nasce. Então a mãe é mais mãe 9 meses do que o pai é pai, em regra. Tem exceções, não vi ainda, mas tem exceções. Mas então Maria estava nessa característica. A maternidade estava ali. Ali ela já estava dizendo: meu filho. 12 anos já convivendo, educando, abraçando, recebendo afago, amamentando. Não seria diferente. E é interessante que o espírito Humberto de Campos, ele grafa isso. Ele diz: e Maria guardava no coração todas aquelas lembranças. A anunciação, a visitação, a apresentação do templo, aquele momento crucial ali no templo com Jesus aos 12 anos, ela guardava aquilo no coração, porque ela sabia da lição. Para que no futuro ela entendesse que tudo aquilo lá atrás já era o cumprimento de toda aquela estrutura programada antes das encarnações. O tempo passa, um período de 18 anos, mais ou menos, entre esse fato de Jesus no templo, narrado nos Evangelhos, e Jesus novamente apresentando-se por volta dos seus 30 anos, o que pressupõe que durante esses 18 anos, Maria continuou educando. Porque o Evangelho diz: e Jesus crescia em estatura, sabedoria e conhecimento. E se ele crescia em estatura, sabedoria e conhecimento, é porque Maria também o acompanhava e o ajudava nesse crescimento. Nesse interregno, nesses 18 anos, José, o seu pai, um espírito que também pouco se fala, e o coloca como se fosse uma coadjuvante no processo, quando foi peça fundamental nesse processo. O pai, que ensina o ofício ao filho, que educa o filho, que acompanha e sustenta o filho, que divide o seu tempo com o filho, e que não seria um espírito de menor evolução também. Seria incongruente para ser um pai, um espírito que não tem uma evolução que condiga com essa missão. Mas José morre, desencarna na nossa linguagem espírita, e fica Maria, e fica Jesus, e ele, como primogênito, tem que assumir os negócios do pai. Ele então vai desenvolver o trabalho para o sustento da casa, a carpintaria. Também seria ele o carpinteiro, que trabalhou sustentando também a casa.
E ali ficou sustentado. E por volta dos 30 anos, ele então assume a sua missão. Mas não por acaso, programadamente. Ele só começa o seu trabalho quando João termina o seu. E aí voltamos lá para aquela cena narrada por Humberto de Campos, lá no Boa Nova, dos dois sentados olhando ao horizonte, Jesus e João, o Batista, acertando os rumos da existência. E diz o evangelista Lucas que Jesus começou a pregar, mas a partir do momento que ele ficou sabendo que João já estava preso. E sabendo Jesus que João havia sido preso, começou a pregar dizendo: arrependei-vos e fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Começou a pregar, antes disso nada ele pregava, porque João estava no seu trabalho. E os dois eram tão afinizados que quando João atende a Jesus no Jordão, Jesus saindo, João vira-se para os seus dois discípulos, que à época eram André e Tiago, e diz para os dois discípulos: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Vejam a consciência de João. Dois pregando era uma concorrência, porque João era tido como se fosse o Messias. Tanto que perguntaram a ele: tu és o Messias? Ele diz: não sou. És Elias? Não sou. És um profeta? Não sou. Quem sois? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, ou endireitai vossas veredas, dependendo da tradução. E esse João é que diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu me diminua. E aí ele é preso e Jesus começa o seu trabalho. E até esse momento, Maria acompanhando Jesus, orientando os seus passos. Antes disso, a figura mãe, Maria, Jesus e alguns discípulos, diz o texto do Testamento, numa festa de casamento, que o evangelista João chamou de bodas de Caná. E ali naquelas bodas, Jesus no canto, Maria chega até ele, sua mãe, e diz: filho, o vinho acabou. E ele responde: o que nós temos com isso, mulher? Segunda vez que ele chama Maria de mulher. O que nós temos com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Veja que ela não disse nada, ela disse: o vinho acabou. E ele já está entendendo o negócio de chegar a minha hora, não chegar a minha hora. Transferência direta, em total sinergia. E ele diz: o que nós temos com isso, mulher? Não é chegada a minha hora. E o que Maria faz? Ela vira-se para os servidores, os que cuidavam do vinho, da talha, e conversa com eles, não conversa com Jesus. Ela vira-se e diz para eles: fazei tudo o que ele vos disser. E foi embora. Se é chegada a sua hora, eu não sei, eu sou sua mãe, se vira. Em outras palavras, foi isso que ela fez. Não é chegada a minha hora, ela se vira e fala: fazei tudo o que ele vos disser. E foi embora. E ele teve que fazer o que então? Atender a mãe. Obediência filial. E era um espírito superior a ela. Mas ali naquela condição, ela era mãe. E ela sabia da autoridade que ela tinha. Porque senão ela diria: Senhor, por favor, fazei tudo o que ele vos disser. E pronto. E diz o texto: e virou-se. Eu conheço o rapaz aqui. Acabou. E depois ainda acho que ela não tinha noção de toda a missão do filho. E aí depois, aí sim, Jesus vai caminhar. E ela já caminha menos. Ela tem as suas atividades, até porque naquela época as mulheres tinham dificuldades para acompanhar os pregadores, para entrar no templo, já que as mulheres ficavam num recinto quase que fora do templo, com as treliças à frente, para que elas não pudessem ver plenamente nem serem vistas. Então era difícil. A mulher, para essa época, era colocada a um plano segundo.
entre dois planos só, o masculino e o feminino. E ela esforçava-se, viúva, e continuava acompanhando o filho. Mas como acompanhando? Se não acompanhasse, ela não saberia dizer a história de Jesus como ela contou a Lucas, o evangelista, que escreve por informações de Maria e parca as informações de Paulo, já que Lucas não conhecia Jesus. Então, como ela não conhecia os fatos de Jesus, se ela os narra para Lucas depois. E lógico que conhecia porque acompanhava. Então, se ele estava na Judéia, em tese ela estava na Judéia. Se ele estava na Galiléia, estava na Galiléia. E fazia parte daquele grupo chamado Mulheres Piedosas. Maria de Cleofas, Maria de Magdala e outras Marias que acompanhavam. E ela ouve todo acompanha todo esse desenrolar da vida de Jesus, essa vida pública de Jesus. E aqui a gente abre um parêntese. Especula-se muito essa questão de Jesus, porque de 12 aos 30 nada se fala. O Evangelho deixou claro, ele crescia. E o que nós temos que perceber é que o cidadão judeu, hebreu, não judeu, porque judeu naquela época era habitante da Judéia. Jesus era galileu, ele não era judeu. Hoje o termo judeu refere-se a um segmento religioso do judaísmo, seguidores do judaísmo. Mas naquela época era muito claro: Galiléia, Samaria e Judéia. As 10 tribos do norte, as 12 tribos do sul, que era justamente a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Daí o termo judeu, descendente da tribo de Judá. E Jesus não era judeu, ele era galileu, mas hebreu, porque todos eram hebreus. E ele então, nessa estrutura dos hebreus, ele segue o que todo hebreu fazia. Sobre qualquer hebreu masculino, só se falava do nascimento, da circuncisão, da idade chamada adulta, que era quando se lia a Torá, da vida pública, que era por volta dos 30, e da morte. Então Jesus dele se falava de todos. De qualquer um também se falava. Nasceu em tal data, apresentou-se no tempo em tal data, leu a Torá em tal data, e se foi para a vida pública, foi para a vida pública em tal data, por volta dos 30 anos. Então não tem nada de estranho entre 12 e 30, porque entre 12 e 30 de nenhum outro homem também se falava alguma coisa, porque era natural assim para o contar da história. Fechando parêntese, Jesus então, depois dos 30, faz todo o seu trabalho, e Maria acompanha as curas, acompanha os sermões, acompanha a disponibilidade de Jesus e acompanha também os riscos que ele corria. Riscos, até que ele chega a notícia, que ela temia, mas ele chega a notícia, que ele havia sido preso. E quem lhe traz essa notícia é João, o evangelista. E conta a Maria que Jesus havia sido preso. E ela ali é a mãe. Diz Humberto de Campos, Lázaro redivivo, diz Humberto de Campos que naquele momento ela começa a perceber a ponta da espada que trespassaria o seu coração. Mas ao mesmo tempo a esperança de mãe, dizendo: mas meu filho tem toda essa missão, com certeza o pai não irá desampará-lo. Ele será preso, mas agora ele vai ter a hora para mostrar a sua realeza. Essa prisão é só para que ele mostre a sua realeza. É a mãe tentando uma forma para que aquela notícia não fosse de fato aquela notícia. Afinal, ele era uma pessoa que curou a muitos. Como que eles iriam mantê-lo preso? Mas João continua dizendo a ela: ele foi julgado. Pilatos o mandou para Herodes. E ela então se entristece mais.
mas sai à rua e vai até o palácio de Pilatos. E Jesus volta para Pilatos e ela acompanha. Aquele momento em que a multidão escolhe Barrabas, filho de Abas, e deixa Jesus preso. E aí ela se indigna, dizendo: como pode essa população assim fazer? Meu filho, que de todos cuidou, que sempre tinha uma palavra de ânimo, um ato de ânimo para as pessoas, e aquilo a entristece. E daquele momento ao Calvário foram poucas horas. E ela vai acompanhar. Ao longe, tentando ir até a prisão, diz Humberto de Campos, que ela tenta até chegar à prisão, mas é contida pelos guardas. Imaginemos a angústia que passa então essa mãe, que sabia da função, da missão daquele espírito, mas sentia como filho, e era filho. Sabia que as dores na pele do filho dói no coração da mãe e do pai. Que um azorrague, um chicote batido na carne dói na alma da mãe. E ela vai e acompanha. Tenta encontrar-se com ele, mas não consegue. Vê caindo Jesus algumas vezes. E aí podemos também, uma outra digressão, imaginar aquela mãe que via o filho caindo quando era criança e dava o beijinho para sarar, ali não podia fazer mais nada. Ela vê-lo cair e ela se levantar. E acompanha todo esse processo. E Jesus a vê. Diz o texto que por diversos momentos ele olha e vê a mãe, como que ali buscando a referência e até mesmo a força, o amparo. Mas Jesus tinha força? Tinha, lógico que tinha. Mas ele se mostrou desamparado. Se olharmos a noite da sua prisão no Getsemane, ele não estava com a sua família, ele estava com os seus discípulos. E ele sobe mais ao longe, no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, e vai com Tiago, Pedro e João, e diz a eles: esperem-me porque eu vou orar. E Jesus orando, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E volta e encontra os seus 3 discípulos dormindo. E ele acorda os discípulos e diz a eles: acaso não podeis velar comigo uma hora sequer no meu momento máximo de aflição? Ele se dizia aflito. Isso está nos textos do Evangelho. No momento máximo da minha aflição. Então ele olha para a mãe, naquele momento de dor física, não de sofrimento. Sofrimento é moral, ele não tinha sofrimento, mas tinha dor física. E ali ele olhava. E o olhar da mãe talvez fosse o mesmo efeito do beijo para sarar. E ela assim fazia. Jovem também. Àquela altura ela deveria estar também por volta dos seus 40 e poucos anos, 48, 46, por aí. E ali ela acompanhava. Ele é crucificado. E ela está lá debaixo da cruz, com 2 outras companheiras, Marias, todas senhoras da luz, e ela ali acompanhando. E diz Humberto de Campos, o Evangelho assim não diz, mas Humberto de Campos escreve que Maria diz: meu filho, Deus, meu filho, o que fizeram com você? E é a hora que ele olha para ela e para João, e pela 3ª vez a chama de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Como que cuida dela, porque eu vou. E ela precisa ser cuidada. Porque ela não é só
a minha mãe. Ela é a mãe. E naquele momento em que ele transfere a João a filiação, ele também está transferindo a maternidade de Maria para uma maternidade universal. Já não era mais a minha mãe na linguagem dele, era a mãe de todas as pessoas. É nesse momento que Humberto de Campos entende e escreve que ali é a mãe da humanidade, é a mãe das mães, que soube suportar toda aquela angústia e o pega no colo depois do descerrimento da cruz, que foi muito bem traduzido na escultura da piedade, ela ali com Jesus no colo, a mãe com o filho. Mas ao mesmo tempo, o Espírito, Maria, olhando para o Espírito Jesus e sabendo que a missão estava cumprida. Naquele momento ela tem as forças. Diz Humberto de Campos que ela busca as forças nas lembranças de toda a trajetória da sua vida, de todos aqueles momentos. Ela busca a força naqueles momentos da vida da infância de Jesus. E naquele momento, ela ouve Simeão. E a espada de dor trespassará o teu coração. Mas também ela se lembra de Simeão, quando diz: agora poderei morrer tranquilo, meus olhos já fitaram o Salvador. E ela entende que ali estava então o testemunho da salvação. E antecipando até o que Paulo, o apóstolo, disse depois, ela poderia ter dito: combati o bom combate, guardei a minha fé, sou vencedor. Mas ela não para ali. Jesus vai para o túmulo, reaparece aos discípulos, reaparece a Maria de Magdala, reaparece aos discípulos, aos apóstolos, depois reaparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, depois aparece a 500 homens da Galileia. Todos se admiravam de vê-lo e Maria não se preocupava, porque ela não preocupava em vê-lo, ela o sentia. Diz Humberto de Campos que quando todos buscavam a prova para ver, ela já sabia. Quando contaram a ela que o filho estava vivo, ela não se preocupou mais, porque ela já sabia que ali agora era o Senhor. Ali não era ela mais dando a ordem ao filho, era a serva recebendo a ordem do Senhor. E ela sabia como ninguém que ele apareceria de novo, porque se ele disse isso a todos os estranhos, não teria dito a ela? Então ali depois ela se mostra o Espírito preparado que está. Jesus volta, na linguagem dos evangelhos, aos céus e ficam os apóstolos. Ficam os apóstolos sem Jesus, mas com Maria. Depois de um tempo ainda na Galileia, ela vai para Éfeso. João vai buscá-la, atendendo àquele pedido de Jesus. Ela vai para Éfeso, e Humberto de Campos nos diz no livro Boa Nova que em Éfeso ele se instala numa casa pequena, mais ou menos 20 quilômetros, ele fala 3 léguas, 20 quilômetros mais ou menos de Éfeso. E ali fica João e Maria. Maria mais sozinha, João constantemente a Éfeso, porque ele pregava, ele difundia a Boa Nova. E à medida que as pessoas ficaram sabendo que Maria, a mãe de Jesus, morava em Éfeso e estava naquela casa, ela já não estava mais sozinha. Várias pessoas começaram a procurá-la. E ali ela ia ensinando as pessoas sobre a vida de Jesus. Ia falando dos acontecimentos a respeito de Jesus.
ia falando do seu momento com Jesus. E com o tempo, já não chegavam só curiosos para saber da vida de Jesus. Chegavam para ela pessoas combalidas, doentes, e ela acolhia a todos. E ali, acolhendo a todos, ela levava a palavra de amor, de carinho, a ponto de ser chamada naquele momento de Santa Mãe, ou Mãe Santíssima. Ali é que nasce esse termo, segundo Humberto de Campos. Em Éfeso, pelo seu atendimento, ela vira a mãe daquelas pessoas todas. E a gente entende aquela frase que foi colocada logo no início ali. É pela caridade que nos aproximamos de Deus. Dito por Maria. E ela, justamente por isso, ela se aproximava cada vez mais de Deus e fazia com que as pessoas se aproximassem de Deus. Em Éfeso, chega ali Paulo, o apóstolo, dizendo a ela que ele queria escrever o Evangelho. Queria contar a história de Jesus, mas ouvindo dela. Porque, segundo ele, era a pessoa mais avalizada para poder falar sobre Jesus. Porque, afinal, era seu filho. E ela conversa. Mas Paulo não tem tempo mais para isso, porque ele vai ser preso, vai ser morto. E aí ele encarrega Lucas para fazer esse trabalho. E Lucas, então, escreve o seu Evangelho naquelas conversas com Maria em Éfeso. E a comunidade da época, em vez de chamar de Evangelho de Lucas, chamavam de Evangelho de Maria, porque ela que havia dito para que ele escrevesse todos aqueles relatos. E outros pesquisados por ele fora da conversa. A genealogia foi fora. Algumas outras conversas também com os apóstolos, mas a sua fonte básica era Maria. E se era Maria, e ele é que escreve que os anjos disseram que Jesus nasceu para todos, por isso Maria é que sabia que os anjos disseram que Jesus nasceu para todos, porque ela é que conta para nós. E ali ela fica atendendo a muitos. E por volta do ano, anos 42 mais ou menos, então, por volta do ano 42, ela já estava com seus 49 anos mais ou menos. Tudo isso, idades aproximadas, nada disso é número exato. Ela recebe um andarilho, um homem machucado, ela o atende, e esse homem fala para ela do reino de Deus. Esse homem fala para ela das beatitudes dos seguidores de Jesus, conta a história de Jesus, que também ela sabia, e ela fica intrigada porque aquela voz não lhe era estranha. Até que esse andarilho diz a ela: mãe, vim buscar. Com Humberto de Campos, que nesse momento então Maria se encontra com Jesus e fala: meu filho. E o abraça e sente as chagas e fala: meu filho, o teu corpo ferido, mas meu filho. E durante alguns dias, diz o Humberto de Campos, Maria fica em cama, dormindo, com um sorriso no rosto, até que chega João e alguns discípulos que voltavam de Éfeso. E ali naquele momento, observando aquela afeição, eles entendem o que aconteceu. E Maria volta ao mundo espiritual. Retorna ao mundo espiritual e, como todo trabalhador do Cristo, todo servo disposto, ela então é acolhida, na linguagem do Humberto de Campos, pelos anjos, pelos benfeitores espirituais. E a primeira coisa que ela pede, aliás, ela pensa, antes de adentrar a essa esfera celeste, ela queria dar uma passada em Nazaré. Ela queria verificar a Galileia.
E diz o texto então que imediatamente ela se viu em cima da Galileia, e vendo toda aquela região. O lago de Genezaré, Gadara, Nazaré, Cafarnaum, e ali ela foi vendo e lembrando de todos aqueles atos ocorridos naquela região. E aí ela diz: eu quero ver, porque ela já tinha recebido notícias antes de encontrar-se com Jesus para o seu retorno ao mundo espiritual, que as perseguições estavam ocorrendo e que seguidores de Jesus estavam sendo presos. E ela então diz: eu quero visitar os seguidores do meu filho, quero levar uma palavra de alento a esses. E ela diz então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que imediatamente Maria se viu nas prisões de Roma e percebeu todas aquelas pessoas ali já chamadas cristãs indo para o sacrifício, para a morte. E quando ela se aproxima das celas, diz então Humberto de Campos, que as pessoas, sem explicar, começaram a se sentir mais alegres, mais serenas. E Maria diz então aos benfeitores: eu queria algo dizer a eles. E ela então chega-se para uma jovem e sussurra no ouvido da jovem: canta, minha filha, pois encontrar com Jesus é para a nossa alegria. Canta. E aí ela começa a cantar, e todos os outros entoam o coro e vão para a morte, cantando, a pedido dela, a pedido de Maria, fortalecendo aquelas pessoas, mostrando que tão logo desencarnando, já estava trabalhando. Não queria as beatitudes da inércia do céu, ela já queria o trabalho, porque assim foi a vida toda dela. E o trabalho dela nos é contado por Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias do Suicida. É enorme no mundo espiritual. A começar pelos socorristas da Legião de Maria, que vão às regiões mais difíceis socorrer os espíritos e são levados para o hospital Maria de Nazaré, que depois melhores vão para a mansão celestial de Maria de Nazaré, para a colônia Maria de Nazaré. E diz Humberto de Campos que ela mesma muitas vezes, não era vista muitas vezes, mas suas energias nunca saíam do lugar, daqueles lugares, porque ela se propôs a socorrer os caídos. É por isso então que no poema aqui colocado, pede-se para chamá-la nos momentos de dificuldades, nos momentos de caídos, porque ela tem esse compromisso de nunca deixar uma alma caída. E diz Humberto de Campos que quando ouvirmos quaisquer que sejam as pessoas entoando cânticos em honra aos céus, que sintamos a presença de Maria, porque ela entronizou os cantos para mostrar a alegria de servir a Jesus. E diz o Espírito Cabelo Castelo Branco, lá no Memórias do Suicida, ele relata a hora do Ângelus, dizendo que aqui na Terra, no final do dia, as pessoas têm por hábito parar e reverenciar a Maria. E ele fala que assim também era lá, e que aqui deve ter copiado de lá, porque por volta desse horário as pessoas rendem as suas homenagens diariamente a esse Espírito chamado Maria. Então percebemos que não se trata
de qualquer espírito. Não é uma mulher no sentido puramente feminino, é a mulher. Uma mulher tão forte que ela conseguiu um feito, fora todos esses, um feito que nenhuma outra fez para as outras pessoas. Ela conseguiu colocar o seu nome como sobrenome do seu filho. A comunidade cristã nascente, ela tinha um canto para homenagear, para saudar a Jesus, mas deram a ele um sobrenome que não seria o sobrenome dele. Ele chamaria Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Mas o cântico, eles diziam Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Ela imprimiu, pela sua força, pela envergadura da sua evolução, pela sua presença, o seu nome, como sobrenome de Jesus. Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Esse é o Espírito que muitos acham que apareceu por aqui para coadjuvar o trabalho de Jesus, quando na verdade foi um Espírito que veio para assegurar o trabalho de Jesus, como um daqueles que não abandonaria. Dos 12 apóstolos, um trai, um nega e 9 fogem quando ele é preso. João fica próximo, Maria fica próxima, e as mulheres piedosas ficam próximas. Os homens da força fugiram, as mulheres da resistência permaneceram, capitaneadas por Maria, mãe de Jesus, o príncipe da paz, e que podemos chamar de Mãe Santíssima, como chamaram-na em Éfeso, e podemos chamá-la nossa mãe, de fato, de direito, de compromisso, que nós quisermos, nossa mãe. Quando uma casa é edificada e traz o seu nome, em tese, traz também o compromisso de socorrer os desvalidos. Como ali foi colocado, mãe dos desvalidos, protetora dos aflitos. E essa casa será como a casa de Éfeso, distante fisicamente, mais próximo de cidades, mais próximo de qualquer pessoa, com as portas sempre abertas para o socorro dos necessitados. Evocar o nome de Maria é colocar-se pronto para o trabalho. E se evocamos agora o nome dela, é porque estamos prontos para trabalhar. E diz o Cristo que o trabalho sempre aparece quando o trabalhador está pronto. Então que estejamos prontos. E que essa casa, Maria de Nazaré, seja mais do que 28 anos. E que possa sempre atender aos necessitados. Quer seja material, que com o tempo talvez não existam mais, porque uma hora todos estaremos atendidos, mas que também seja para socorrer as fomes espirituais. E quando aqui chegar, mostre Maria, através do carinho, através do afago,
através do amor. Pois se Deus é amor e Jesus é o representante de Deus, Jesus representa o amor. E Maria foi a gestação do amor. Maria foi a mãe do amor, a mãe de Jesus. Eu agradeço Júlio, que nos convidou para estar aqui. Agradeço a vocês pela paciência de ficar aí uma hora ouvindo. Peço desculpas porque volto àquela frase da companheira que disse que é muito difícil. Eu falo que é impossível um ser limitado falar de um ser cujos limites nós não conhecemos, mas nessas parcas e insuficientes palavras, com certeza, para mim, à medida que eu fui contando, foi me reanimando. Porque essa é a característica. Falar desse ser anima, dá sentido. Porque ela deu sentido para as nossas vidas, trazendo Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos acolha e nos guarde sempre em paz. Muito obrigado. E na nossa mineirice, Deus lhes pague.